Boa noite, pessoal. Tava tendo alguns problemas para utilizar aqui o Zoom, é a primeira vez que eu utilizo. Eu sempre estou acostumada a fazer essas reuniões pelo Blackboard e também ou pelo Meet, e hoje foi pelo Zoom, estava meio perdida aqui. Acredito que os outros integrantes já estejam na reunião, o Guilherme, o João. Se vocês quiserem habilitar o microfone de vocês, fiquem à vontade. Esperar mais um pouco aí para o pessoal poder entrar, tá? E aí vocês podem ficar à vontade para poder começar a discussão. Eu vou fazer uma introdução e aí os meninos, o Guilherme e o João, fiquem à vontade aí para expor a explanação deles, né, na reunião de hoje. A reunião tem 40 minutos. O Meet, o Zoom, libera apenas 40 minutos, não libera mais do que isso. Então, a gente vai aí fazer, então eu vou fazer rapidamente a introdução do tema e já passo para vocês, tá certo? Certíssimo. Tudo bem, João? Eu comecei a gravar aqui já, com um aplicativo que eu tenho para fazer a gravação da tela e depois eu vou colocar lá na página no YouTube, tá bom? Então eu vou fazer aqui, acredito que as pessoas, a maioria vão ver depois, né, gravado, porque o pessoal às vezes esquece e não sabe, então a gente deixa gravado, aí eu vou colocar lá no YouTube e aí o pessoal vai assistindo, tá certo? Então, hoje, dia 12 de fevereiro, a gente comemora o aniversário de Charles Darwin. Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809 e ele ficou marcado aí na história como um dos principais cientistas através da sua teoria da evolução e da seleção natural. As particularidades relacionadas a isso, a gente sabe que ele teve ali a ajuda de vários outros pesquisadores aí nesse meio, os amigos dele, geólogos, o próprio Malthus, um economista que o Darwin se inspirou muito nas ideias do Malthus. Nós sabemos também que ele era formado em teologia, né? Ele era clérigo da igreja anglicana. Ele não chegou a se formar em medicina, o pai dele era médico, o avô dele, Erasmus Darwin, também médico e grande estudioso da zoologia. A expressão lunático aí vem dele, né? Os lunáticos que ficavam aí olhando para a lua. E vem aí de Erasmus Darwin, então ele tem essa veia aí, essa grande inspiração da evolução dentro da sua própria família. Então ele discutiu essas ideias e acabou publicando o livro, né, Teoria das Espécies, depois de muita barganha com a esposa, que era muito religiosa, e ele entregou para ela a teoria da evolução e disse para ela, se ela deixasse, seria publicado. E ela, como uma boa esposa, mesmo pensando que aquilo tudo poderia fazê-lo queimar no mármore do inferno, liberou, porque ela sabe do trabalho que ele teve. Ele também era religioso, ele deixou de acreditar aí na religião um pouco depois que a filha dele preferida morreu de febre tifoide. Aí ele começou a se questionar onde que estava Deus. E, enfim, existe muitas controvérsias em relação a Darwin, a religião, o criacionismo e o evolucionismo. A gente vai discutir isso, mas o foco aqui é a questão de como relacionar a evolução passando aos nossos narizes nos dias de hoje, devido à questão do coronavírus. Então, eu vou fazer só a mediação, eu vou deixar para os meus colegas biólogos, meu nome é Fabiana, muitos me conhecem, sou bióloga, e meus dois colegas também, o Guilherme e o João, eles aí durante a sua graduação rumaram por esses caminhos e eles vão agora então fazer a discussão. Vou passar a palavra para o Guilherme para ele se apresentar e depois para o João e podem começar a discussão, meninos. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Guilherme, como a professora disse, sou biólogo formado, terminei minha graduação ano passado e vamos ver agora essa reunião aí, que vamos discutir um pouquinho sobre o tio Darwin, né? Que foi tão importante para a nossa história. Olá, galera, boa noite, tudo bem? Eu sou o João Vitor,
como a Fabi falou, sou graduando em Ciências Biológicas ainda, estou no quinto ano, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa questão da seleção natural e o coronavírus, tudo que vem acontecendo no mundo, né? Ótimo, meninos. Então aí as apresentações feitas, o pessoal está entrando aí, temos algumas outras pessoas entrando. Guilherme, vocês combinaram alguma coisa? Quem vai começar? Vai ser unido Unite? Começa o Guilherme, começa o João? O que vocês... Pode começar o Guilherme. Então vai, Guilherme, a palavra é toda sua. Bom, vocês querem começar falando sobre algum assunto específico? Não, Guilherme, pode falar sobre as suas pesquisas que você fez a respeito do Darwin, um pouco da história dele, e aí a gente introduz essa questão relacionada aí aos vírus e como que eles fazem ao longo de toda a história da humanidade. A gente sempre teve, da humanidade não, do planeta, né? Sempre tivemos grandes momentos onde você teve aí extinções. Vídeos dinossauros, vídeos grandes mamíferos, né, que a gente tinha, preguiça gigante, mamute, etc. E isso é porque o planeta ele não é um organismo estático, ele é vivo, ele vai passando por modificações, ele vai se reciclando, e ao longo do tempo a gente tem aí a ocorrência disso, até para que você possa ter a possibilidade de criar outros tipos de vida, né? Porque diante da dificuldade, falava outro pensador, a gente encontra a possibilidade, como já dizia Einstein. E é exatamente a vida também nesse ponto. Hoje em dia, se a gente for pensar no coronavírus, algumas pessoas elas não demonstram os sintomas, não demonstram as características mais graves da doença, não chegam a ter um comprometimento pulmonar, não chegam a ter aí a falta da sua troca gasosa e não morrem, né? Algumas pessoas, inclusive, não sentem nem nada, nem dor na unha. E por que isso? Alguma coisa relacionada ao sistema imune, alguma coisa aí próprio desses organismos que estão favorecendo, e aí a gente está aqui. Enquanto muitos outros, infelizmente, não tiveram a mesma sorte, por algum motivo, algo ali não os favoreceu e eles acabaram indo a óbito. Então, as ideias de Darwin estão claras aí nos nossos dias, e é uma maneira de a gente introduzir isso, porque, como a gente disse no começo, tem muito preconceito em relação à questão religiosa. Então, Guilherme, agora passo a palavra para você falar aí sobre a sua opinião a respeito do darwinismo, do Darwin, de suas ideias e trabalhos que ele deixou aí para a gente. Bom, uma coisa que você falou, prof, foi muito interessante, é a questão dele, muita gente coloca as ideias do Darwin contra o criacionismo. É quase que um Palmeiras e Corinthians ali, todo mundo já pensa nos dois ali. E sendo que não é bem assim, né? Bom, como você mesmo disse, Darwin era religioso, ele teve sua crença até grande parte da sua vida, ele fez a teologia, então ele estava muito seguindo ali naqueles passos. E muita gente coloca ele como vilão do criacionismo, coisa que não é. Eu conheço muitas pessoas, muitas mesmo, que são estudiosos, são evolucionistas e conseguem conciliar esses dois, né? Dá para a gente conciliar a sua religião, seja ela qual for, com a evolução, com o evolucionismo. Porque sabemos que a evolução tem aquela frase, né? Que a evolução é só uma teoria. Sabemos bem que não é só uma teoria. Darwin foi um dos primeiros, né, um dos pioneiros a fazer diversos estudos dentro dessa área. Ele fez anos e anos de estudo, se eu não me engano, até a publicação do livro dele foram 20 anos de estudo. Então, ele fez a viagem, né, a viagem do Beagle, ele foi pesquisando, ele foi atrás de informação, foi conversando com amigos, geólogos, zoólogos que tinham, botânicos, né, para ir atrás para validar aquela sua teoria. E então são anos e anos de estudo ali com diversas evidências para comprovar aquela sua tese, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que no século XX já tem aquele movimento que a gente chama de neodarwinismo, né? Que é quando começaram a pegar os estudos de Darwin e misturar com os outros estudos da ciência. Então,
estavam tendo novos estudos sobre genética, começaram a pegar e misturar ali com o evolucionismo, citologia, zoologia, a própria botânica, a paleontologia. Então, eles começaram a, depois de anos e anos, a comprovar cada vez mais as ideias de Charles Darwin, né, que foi um dos pioneiros nisso. Então, não tem como a gente simplesmente ignorar todos esses anos de estudo por causa de uma crença. É claro que a crença, cada um tem a sua, é extremamente importante isso, mas a gente consegue dar as mãos e fazer os dois juntos, ter a nossa crença e ainda assim notar o quão importante foi esses estudos e validar eles, né? Claro. Quer comentar alguma coisa, João? Ou a Fabi? Pode ir, João. Como o Gui falou, né? Eu acho que tem como a gente juntar essa questão da crença, essa questão da ciência. Elas não precisam ser inimigas mortais que estejam a todo momento ali numa batalha épica, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma coisa muito delicada, ambas as partes, né? A gente vê em 85, mais ou menos, quando teve o boom do HIV, né, que a Igreja Católica começou, não, isso daí é uma doença da homossexualidade, isso é coisa do demônio, isso e aquilo, e o quanto de pessoas que acabaram se infectando e morrendo, porque a religião acabou interferindo na questão da ciência, né? Então, a gente sempre tem que fazer aquela análise, tomar cuidado, mas eu acho que a gente consegue sim, né? Eu acho não, a gente vê que com essa loucura que teve do coronavírus, esse isolamento social, todos os males que eles vieram desenvolvendo, tanto do Covid quanto o mal psicológico que a gente foi sofrendo, muitas pessoas, né, conseguiram se agarrar numa crença, melhor independente de qual foi, e isso de uma forma conseguiu ajudar. E a gente não deixou de ter aquela fé na ciência também, porque se hoje a gente tem a cura, né, a gente tem a ciência para isso. Então, eu acho que a gente consegue colocar os dois e fazer dois pesos, duas medidas e conviver ali, né? E essa questão até daquilo que o Gui falou e que a Fabi falou, tem gente que pega e não acontece nada, tem gente que pega e infelizmente vem a óbito, não consegue. Nas pesquisas que eu estava fazendo na teoria do conhecimento atual, né, de Darwin, a gente tem a variação, herança, seleção, tempo e adaptação, que eu acho que fica claro esses 5 quesitos aí abreviados, né, o VHSTA, que o quão importante Darwin foi para a nossa contribuição para os estudos e para o entendimento, desde o ano do passado até hoje, né, eu acho que a história se repete, muita coisa se atualiza, mas a gente não deixa de olhar sempre aquilo que passou, né, porque todas as gripes que a gente teve, todas as pandemias, sempre acaba sendo da mesma forma em algumas questões, né? Não digo o vírus em si, mas as questões. Então, a gente tem que começar a olhar e entender com uma maturidade a questão da ciência e dar para ela um devido valor, né? Que realmente ela tem. E não simplesmente virar as costas. Mas é algo muito complicado também, porque entra na questão de conhecimento, estudo, crença, mas tem certas coisas que não tem como a gente negar, né? E a seleção natural de Darwin, eu acho que é uma delas que ela se comprova todo dia, né? Então Sim, com certeza é algo que hoje em dia a questão do coronavírus, ela trouxe não só a imunologia à tona, não só a questão da vacina à tona, ela não trouxe só a questão de higiene, questões sanitárias à tona. Ela trouxe aí de volta a discussão em relação à seleção natural. Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a gente tinha uma guerra dos criacionistas e dos evolucionistas. Nos Estados Unidos, inclusive, não permitiam que você falasse de ideais evolucionistas nas escolas, porque eles são da igreja protestante, né, de Lutero, porque vieram, claro, da Inglaterra, que lá também era assim, e o próprio Darwin, né, um clérigo da igreja anglicana, então você tinha todas essas questões. E o Darwin, ele nunca foi contra a questão religiosa.
Ele nunca foi. Inclusive, ele tinha muito respeito pela esposa, né? Pela Emma, que também era prima dele. E aí a gente vê, no caso dele, a questão que depois Mendel também foi falar lá na sua teoria, que ele casou com a prima de primeiro grau, ou seja, irmãos, 12,5% do material genético ali compartilhado, 25%. Claro que ele teve filhos com problemas genéticos, né, hereditários, devido a essa questão. Então ele tinha tudo isso dentro dele, mais a sua crença, e mesmo assim ele conseguiu observar que a adaptação dos seres vivos ao ambiente onde eles estavam inseridos levava aí a um privilégio. E esses tinham, né, devido a essa adaptação, a capacidade de passar à frente daqueles que não se adaptavam. E isso a gente traz para a nossa vida. É sempre assim. A gente chega em um ambiente e a gente, ninguém gosta de mim, eu não gosto de ninguém, eu não consigo me adaptar, você não se sente bem ali, você não tem sucesso, seja na faculdade, seja no seu trabalho. E a gente vê também, isso veio agora com o coronavírus, por quê? Exatamente pelo fato que a gente já discutiu. Algumas pessoas não demonstram nenhum tipo de sintoma, são assintomáticas, não ficam nem com febre e só sabem que tem o coronavírus ou alguma coisa porque alguém próximo da sua família acabou se contaminando via essa pessoa assintomática e aí ela vai fazer o teste e sabe que está. E outras, infelizmente, vão a óbito. Por quê? No nosso organismo tem algum mecanismo que favorece algumas pessoas e outras não. Se é uma falta, se é algo que soma, a gente ainda vai aprender devido à questão da história da doença. A ciência hoje, ela está muito mais rápida porque a gente tem mais conhecimento acumulado, a gente tem mais conhecimentos de biologia molecular, de biologia celular, a gente tem máquinas para auxiliar nos testes. Então, é mais rápido do que no tempo de Pasteur, por exemplo, no tempo de Edward Jenner, quando ele pegou a varíola bovina e inoculou na criança e depois expôs a criança à varíola humana e viu que ela não pegou. Isso, gente, hoje a gente não pode fazer. Eu não posso pegar o Guilherme. Vem aqui, Guilherme, que eu vou te inocular uma cepa de coronavírus e depois eu vou te expor a cepa nova para ver se você vai. Eu não posso, eu vou presa. E ele fez isso, né? Ele era um cientista lá na Inglaterra, no interior da Inglaterra, ele era um cientista e fez isso. Ele percebeu que as mulheres que ordenhavam as vacas, que tinham a tal da varíola bovina, essas mulheres que ordenhavam essas vacas, elas ficavam com as feridas nas mãos, né? Inclusive, vacina chama vacina por causa disso, né? Por causa da varíola bovina, faxínia, veio disso, né? E ficou. Aí ele foi e pegou um moleque de 8 anos, pegou o pus da ferida dessa vaca e inoculou no moleque. Depois de um tempinho, ele pegou essa criança e expôs a um paciente de varíola humana. E ele não desenvolveu a doença. Aí a gente começou a perceber as coisas. E, claro, quiseram matá-lo? Quiseram. Depois veio o Pasteur com a questão da vacina da raiva, a vacina do cólera, etc. Quiseram matar o cara também? Também. Ele teve até um AVC, coitado. Ele ficou até deficiente depois disso. Ficou com problemas porque o povo não acreditava nele. E hoje os cientistas, mais uma vez, estão aí sendo subjugados, estão sendo xingados, achincalhados. Por quê? Porque se desenvolveu uma vacina muito rápido, mas a gente tem a tecnologia hoje para isso. Eu não sei se todos que estão aqui já entraram no laboratório de biologia molecular e conseguiram enxergar um termociclador. Como é que eu faço o RT-PCR para saber que a pessoa tem o RNA viral do coronavírus no seu material genético? Eu preciso de uma máquina que chama-se termociclador. Há algum tempo atrás, quando não havia termociclador, a gente não conseguia identificar. Então, você tinha que fazer a sorologia, que já tinha, né, através das imunoglobulinas, ou você ia na tentativa e erro através dos sinais e sintomas de uma doença. Hoje, com a biologia molecular, você consegue identificar em doenças virais, em doenças bacterianas, o DNA do micro-organismo junto ao DNA do ser humano. Porque a gente tem o tal do termociclador. Então, se eu tenho um termociclador, a Mariana tá falando, ó. Mariana, fica quieta, Mariana. Eu vou te mutar aí. Então, a gente tem o tal do termociclador, né? A gente tem o tal do termociclador, que a gente coloca lá a amostra do DNA com um kit pronto e identifica o agente. Então, são coisas que algum tempo atrás a gente não conseguia nem sequer sonhar que existia.
Então, a gente está vendo aí o Darwin passando na nossa frente, passando nos nossos narizes a questão da sua teoria. E por que alguns seres humanos sucumbem ao coronavírus e outros não? Por que não é uma coisa padrão? Todos os seres humanos pegou a doença, morreu, como é o ebola, por exemplo. Por que isso não acontece no coronavírus? É a seleção natural? É o planeta se reciclando? Isso daqui, gente, eu posso até falar minha opinião. Eu acho que é. Mas alguns vão falar que essa mulher é doida, né? Essa mulher é doida. Como assim o planeta se recicla? Como assim tem que morrer gente? E se você for pegar a história do mundo, é assim, os coitados do dinossauro morreram. As preguiças gigantes não estão mais aqui, né? A vaca marinha não está mais aqui, que eu adoraria ver. Claro que não foi culpa de nenhum desastre, não foi culpa de nenhuma ação viral, é culpa do homem mesmo. Mas existem aí as grandes extinções. E aí? O Darwin estava certo ou estava errado? Eu acho que o coronavírus veio, não só para a gente estudar imunologia, porque a imunologia agora é a ciência do momento. Todo mundo quer saber imunologia, e só quem sabe imunologia entende coronavírus. Só quem sabe, e um pouco de patologia lá, a questão do processo inflamatório e das doenças relacionadas ao processo trombótico, porque tem também. Mas se você não sabe isso, se você não entende o que é uma imunoglobulina, o que vem primeiro, o que vem depois, você não consegue entender porque algumas pessoas sucumbem e outras não. E aí o pool da seleção natural neste momento é exatamente isso, essa questão. Por que algumas pessoas morrem? Porque algumas pessoas têm complicações sérias da questão respiratória e não conseguem responder, chegando à falência múltipla de órgãos, e porque outros indivíduos conseguem se safar e outros ainda nem conseguem, outros se safam nem de demonstrar algum tipo de sintoma. O porquê disso? Já vou passar a palavra para os meninos que eles querem falar e a tia não para de falar, né? Que nem louca. Meninos, podem, como sempre, né? Podem falar, por favor. Fabi, deixa eu pegar um gancho aqui que você jogou para cima. Você falou sobre a gente entra mais num papo mais social da coisa, né? Porque a gente consegue pegar o coronavírus, pegar a seleção natural e entrar numa coisa mais social. Então, por exemplo, existem 7 bilhões e sei lá quantas pessoas no mundo. O ser humano é uma espécie que adora dominar terras, né? Então, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, acaba extinguindo espécies e, consequentemente, o mundo tem uma hora que vai chegar e falar, opa, peraí, chega, não cabe mais. E vai desenvolver mecanismos, né? A natureza vai desenvolver mecanismos para acabar diminuindo. Então, meio que assino embaixo que você falou, Fabi, se você é doido, eu sou doido também, porque eu concordo. Porque é o mundo se reciclando, é o mundo falando, peraí, gente, vocês estão indo rápido demais. Vamos dar uma pausa aqui, porque o ser humano, infelizmente, é muito difícil ele ter aquela consciência e falar, ó, beleza, deu errado aqui, vamos ver o que a gente pode melhorar. Infelizmente, ele só quer consumir, vai consumindo, vai destruindo, vai produzindo, e acaba que o planeta não aguenta. Então, esse coronavírus, ele chegou, acho que como se fosse uma resposta da natureza, falando, tipo, gente, dá um pause aí, e acredito que, é meio óbvio, né, mas se o ser humano, infelizmente, não mudar as suas atitudes, vão vir outros coronavírus, né, em forma de outras doenças aí, que podem ser até piores. Ah, mas isso é o quê? É apocalipse? Não, é seleção natural. É o ambiente dizendo também chega. E não era tudo isso também que Darwin disse? Né? Darwin não estudou exatamente isso? Estava lá falando isso pra gente? Então, a gente tem que tomar um cuidado, né? A gente tem que... eu espero que a partir de agora o ser humano tenha uma consciência maior, desculpa. Pense em suas ações, tome mais cuidados, porque isso é só o planeta respondendo à pressão que o ser humano está causando, né? O que você acha, João? Então, eu assino embaixo também. A Fabi já sabe que eu sempre tenho uma ideia doida na cabeça, né? Então, a gente fazendo uma análise, até esse tempo atrás, eu acho que a maioria já viu aquele filme Guerra Mundial Z.
que fala justamente disso, né? Uma seleção natural é uma ficção, fala dessa questão de zumbi, não sei o que lá, mas enfim, é um vírus que ele está lá e está acabando. E tem uma parte que o imunologista fala, a mãe da natureza, ela é uma exímia assassina, só que como todo assassino, ela sempre deixa falha. E se a gente começa a olhar, a gente começa a ver, entender, eu não diria nem falha, né? Se a gente pudesse corrigir essa fala do filme, eu diria que, como vocês falaram, como a Fabio aqui falou, essa questão, o planeta está sendo reciclado, a gente precisa disso. E até recentemente eu fiz uma análise de um reestabelecimento ecológico e a gente percebe que o tão bom foi as pessoas ficarem presas dentro de casa e a natureza tomar o seu lugar de direito, começar a se restabelecer. Plantas, isso eu falo da onde a gente fez a análise, a Fabi até me ajudou, ela sabe, plantas que não apareciam em Bertioga há anos, começaram a aparecer. O judum, que estava morto praticamente, começou a ter força para voltar. A coruja buraqueira começou a nidificar de novo na areia. E coisa que assim, que você não via. Então você fala, poxa, a gente não tem o que falar, né? A gente é egoísta, a gente consome, como que foi, a gente consome demais e a gente não ajuda em nada, né? Óbvio, a gente, eu digo, tem as exceções, né? Mas você vê que as pessoas, elas estão ali, elas consomem, não se preocupam com nada, e o que elas puderem fazer para destruir, elas fazem, falam, eu não sei, mas eu acho que o pior não sei que a gente recebe é o não sei da ignorância, né? Hoje, a maioria das pessoas tem recurso de ter a base, de estudar, de conhecer, de ter o contato, e não ficar só naqueles fake news, nos grupinhos de WhatsApp, com as notícias, né? Mas, infelizmente, parece que não. As pessoas, quanto mais evolui, parece que mais regride também. As pessoas colocam aquele cabresto e ficam ali e só olham para frente, não olham ao seu redor, não tentam aproveitar o que tem e, principalmente, desprezam o principal, que é a natureza, né? E, assim, se a gente não der o devido valor, a natureza sobrevive sem a gente não sobrevive sem a natureza, né? Fugir um pouquinho, mas falei também. Ótimo! Adorei a colocação de vocês. E aí, complementando, o ser humano ele esgota os recursos, né? Ele é um nômade, ele esgota o recurso de um lugar e ele vai passando para outro. Hoje a gente tem muita questão social e assim é muito importante os biólogos passarem para a população aquela questão do conceito do meio ambiente. Meio ambiente não é mar, não é Pantanal, não é Amazônia, não é a praia. Isso faz parte, mas o meio ambiente é o local onde você está inserido. Então a cidade hoje ela é um meio ambiente. Ninguém aqui, nenhum biólogo do século XXI quer que todo mundo morra para as plantas tomarem conta da Avenida Paulista ou sei lá da onde, do Ibirapuera. Ninguém quer isso. Ninguém quer o extermínio de ninguém. Ninguém quer ecoxiita ou ecochato. Nós somos seres sociais e a gente entende que você hoje não tem como você demolir tudo para que tudo tome conta. Isso é uma coisa utopia, não dá. Porque as pessoas elas já têm a sua construção social, elas já têm a sua questão cultural, as suas relações com o ambiente, que é a cidade. Mas dá para a gente mitigar a questão do lixo, dá para a gente mitigar a questão relacionada ao consumo de água, ao consumo de produtos eletroeletrônicos. Você não precisa, você tem um iPhone 8, você quer o 12, e aquele 8, você vai fazer o quê? Vai jogar fora? Não existe jogar fora. É um ambiente que a gente tem que é esse. E a gente tem que preservar o que é natural. A gente tem que preservar os oceanos, a gente tem que preservar as florestas que restam para que outros seres depois de nós, vindo, consigam presenciar. Eu acabei de falar aqui, eu nunca vi uma vaca marinha. Eu só vi no livro do Darwin. Eu queria ver? Queria. Mas a última morreu lá em 1800 e pouco. E aí nunca vou ver. Eu tinha uma paixão por ver uma vaca marinha. Não vou, né? Vai fazer o quê? E por quê? Porque alguém antes de mim veio e acabou com isso, dizimou. Então, a questão de você esgotar os recursos é uma coisa do ser humano. Os outros animais não fazem isso. E o planeta, ele acha um jeito de se reciclar e de se renovar. Hoje, a gente nunca teve tantas clínicas de fertilização, de reprodução assistida como hoje. Porque as pessoas não estão conseguindo se reproduzir. Se você for ver no começo do século XX, 1900, 1920, 1930,
ninguém tinha um filho. A pessoa tinha filho de baseada, era de 10 para cima. Minha avó mesmo teve 11, né? Então não era assim, porque não tinha televisão, sei lá, mas porque as pessoas eram mais férteis, o alimento era mais orgânico, o pessoal não tinha controle remoto, o pessoal ia de cavalo ou a pé, a vida era diferente. A questão do consumo de dinheiro, eles tinham a questão do custo de vida era mais barato. Então as pessoas tinham mais tempo para conviver. Hoje você tem que trabalhar, você se estressa, aí os seus hormônios do estresse sobem, a mulher não consegue ovular, o homem tem uma motilidade do espermatozoide prejudicada pela alimentação, produtos enlatados, calça apertada de Zezé de Camargo e Luciano, essas coisas vai aí colocando a reprodução para baixo, né? Então você vê a taxa de natalidade. Não é mais uma questão da Europa, é uma questão mundial, né, com exceção da China. Os países, eles não têm mais essa natalidade toda, as pessoas não estão mais tendo muitos filhos. E não é porque é uma opção, porque não conseguem ter. Então as clínicas de reprodução estão ganhando rios e rios de dinheiro, porque as pessoas querem ter um descendente e não conseguem. Vai ter que apelar para a ciência. A própria questão dessa falta de fertilidade na população já é também a seleção natural no nosso nariz, porque tem que diminuir isso. Vamos diminuir essa gente, e isso acontece no meio ambiente natural, quando a gente tem, num ecossistema, a gente tem uma espécie com um número muito grande, eles param de se reproduzir para que sobrem recursos, para que a espécie não se extingua. Então eu tenho lá no ambiente X números de uma espécie. E eles estão consumindo tudo. Então, para a reprodução deles, eles ficam geralmente nos anfíbios, acontece muito isso, de um sexo só, para que eles não tenham mais esse impacto no ambiente. Aí, quando tudo estiver normalizado, volta. E a gente está passando por isso, né? A gente não consegue mais se reproduzir se não for com a ajuda lá do embriologista fazer a fecundação in vitro e colocar lá dentro, tá? Mas hoje os casais homoafetivos conseguem se reproduzir. Sim, mas a própria homossexualidade já é uma diminuição da natalidade, porque os caras não conseguem se reproduzir. Então também tem essa questão, tá? E isso sempre teve, isso é comum no mundo animal também, e a gente tem que encarar isso com naturalidade e não com preconceito, porque a gente encara com preconceito e não é preconceito, isso é algo natural, é algo que as pessoas têm o direito de escolher a sexualidade delas, e isso até ajuda também, como diz a Rita Lee, né? Controle de população, por que não? Só que a gente quer polemizar, quer levar para o outro lado, né? Então, essas questões todas, Darwin explica, não é só o Freud que explica, o Darwin também. Vou deixar vocês falarem que está acabando já aqui, né? Que são só 40 minutos no Meet. E eu gostei, a gente pode fazer mais? A ideia do João é isso que você quer fazer, não é, João? Exatamente. Cada vez mais fazer essas reuniões que eu acho que é bacana, a gente explanar essas ideias, a gente fazer essa troca de informação. Só fazendo um gancho também aqui com o que a Fabi falou, essa questão de fertilidade, não sei, pode ser uma viagem minha, tá? Que as ideias são loucas. Mas se a gente for ver a questão do gene egoísta, a gente vê que só quem hoje em dia acaba se reproduzindo é aquele mais forte. A gente parar para ver assim, às vezes, o gene realmente mais forte que está ali, que consegue manter os seus descendentes para seguir, não sei, às vezes a gente pode fazer essa analogia, essa ligação também, ou pode ser uma viagem minha também, né, não sei. Mas eu acho legal. E quanto mais a gente fizer, eu acho melhor. A gente abordar vários temas assim, eu achei bacana. O que você acha, Gui? Nossa, eu concordo 100%. Quando a Fabi chegou com essa ideia, eu já adorei logo de cara. Então, acho incrível essa ideia. Super apoio. E eu ia comentar alguma coisa, acabei me esquecendo. A atuação dela sobre era sobre... Nossa, fugiu completamente. Mas aproveitar aqui, essa história que a gente está falando do coronavírus, que é como se fosse um planeta no futuro, o próprio Darwin usa, como a Fabi disse, usa as ideias de Malthus no livro dele, né? E a gente consegue colocar perfeitamente isso aqui hoje em dia, com o coronavírus, com tudo isso que está acontecendo, e aquela história de a gente produz muito, a gente não tira tanto, aí você produz muito e vai jogar fora o que sobrou, mas como a família disse, não tem fora.
Então, a gente está meio que acabando, assim, né, com o planeta, e o planeta está dizendo, chega. Eu esqueci o ponto que eu ia comentar, realmente fugiu da cabeça. É Se quiser emoção, acrescentar Gui. alguma É coisa, é emoção. emoção, Emoção. 100%. Daqui a pouco vai acabar aqui a transmissão, então eu queria agradecer a presença de todos. E a gente vai continuar fazendo. O João deu essa ideia da gente fazer, independente de estar vinculado à universidade, que a gente está vinculado ou não. Eu acho que essas discussões a gente pode fazer sempre, porque o mundo é feito de ideias, né? Eu não tenho eu não tô certa em tudo, o João, nem o Guilherme, mas a gente consegue discutir. E eu acho que o bem-estar social e mundial se faz com discussão e não com imposição. E eu super adorei. A gente já estou ansiosa para a próxima. Obrigada para todo mundo que compareceu. Vamos Fabi, continuar posso aí. fazer Pode falar, fazer só uma Gui. indicação? Fala. Aproveitar que o tema de hoje é seleção natural, Charles Darwin, tem um filme de 2009 chamado Criação, que conta a história do Darwin, aquele rolo dele para escrever o livro, depois da viagem dele. É um filme incrível, conta certinho a história dele, mostra o sufoco que ele passou, aquela luta dele por causa do falecimento da filha. Então, é um filme incrível, super recomendo. Você acha por aí, é fácil relativamente de achar. Então, é incrível, super recomendo, tá, gente? E conta a história dele, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença. Esse filme realmente é incrível. Vocês vão se apaixonar pelo Darwin. Ele é um cientista muito humano. Não que os outros sejam doidos ou desumanos, mas assim, Newton gostava de roubar as ideias dos outros, né? E o Einstein, ele era um gênio, mas tchau pra família. E o Darwin era humano, de verdade. E por isso que ele é o nosso titio preferido. A gente respeita todos, mas o Darwin é amor. Tá bom, gente? Beijo pra Não tem vocês como, né? e até a próxima. Tchau, valeu, brigadão. Tchau, Tchau, Gui. pessoal. Tchau, Obrigado, João. viu? Tchau, 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 tchau. gente. Tchau. Brigadão.